Novo, eu vou repetir o que eu já falei nas anteriores, porque tem gente que assiste um vídeo e que não assiste outro. A maioria das minhas pautas decorrem das minhas consultas. E como hoje eu recebi uma dúvida, que imagino que seja dúvida de muita gente, eu vou aproveitar esse vídeo para divulgar esse conteúdo, ok? Bom, sobre manifestação de interesse, CPLP e vantagens e desvantagens de uma coisa e outra, ok? Bom, primeiramente, a pergunta é, doutora, eu tenho uma manifestação de interesse do artigo 89. Eu posso ir na reunião do CEF, na entrevista, quando eu não estou mais trabalhando a recibos verdes, mas estou trabalhando com o artigo 88, ou seja, com o contrato de trabalho? Pode. Eu preciso trocar a minha manifestação? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mesmo que você tenha feito um documento para dar entrada na sua manifestação, juntado todo aquele arcabouço, né, documental, que vai validar a sua manifestação, no momento da sua entrevista, você precisa renovar os documentos, ou seja, você precisa provar que aquela situação ou subsiste ou foi alterada. E na situação em que você muda de artigo, eu posso dizer para vocês que a natureza jurídica do artigo 88 é a mesma do 89 e vice-versa. Portanto, na hora que você mudou de situação, você não vai precisar mudar de manifestação. O próprio CEF vai entender que você está cumprindo o requisito de um no outro. Ah, doutora, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Não, isso é a prática jurídica. Vai haver pessoas que vão dizer que isso não é possível. E eu vou dizer para você, para mais de 7.000 residências, que isso é possível. Isso é possível e isso é a prática. Por que não está documentado? Porque certas situações, a lei ela não é tão positivada. O que significa ser positivada na lei? Significa o seguinte, a gente apresenta um padrão de conduta e um princípio jurídico. E a lei é escrita assim, mas ela não esgota as hipóteses. Ela precisa estar o quê? Abraçando a situação. Então, temos situações aqui que nós temos que são taxativas, ou seja, só vale se tiver exatamente o que está escrito aqui, e situações que são exemplificativas. E nesse conceito de artigo 88 e 89, eu posso dizer para você que a gente tem que pegar o princípio da norma, e como princípio, a natureza jurídica de ambos os artigos é equivalente. Portanto, eu não preciso mudar. O outro ponto é o seguinte, doutora, eu tenho um título, um visto de procura de trabalho. Por acaso, quando eu chegar em Portugal, a gente já sabe que pode ter uma dificuldade em eu encontrar trabalho. Neste caso, vale a pena eu fazer um CPLP? Por que não vale? Porque a CPLP é uma residência mais restritiva. Apesar dela não ter sido criada com essa finalidade, a princípio, o que a gente percebeu na prática é que ela oferece menos possibilidades jurídicas. Em que sentido? Infelizmente, muitas pessoas vêm para Portugal, mas não para viver em Portugal, mas para que Portugal seja a porta de acesso a outros países da União Europeia. Se você vai visitar, ok, mas se você pretende talvez ser um trabalhador deslocado, pode ser que no outro país a sua CPLP não seja aceita, ok? Então, nesse caso, o que eu vou te dizer? Não troque, porque essa é a indicação de muita gente e assim a sugestão de TikTokers, YouTubers e afins que não entendem o que é a prática de CEF, o que é porque lidam pontualmente com as situações
de pessoas conhecidas, ou seja, não são profissionais. Então, parem de ouvir esse tipo de conselho. Você tem uma entrevista agendada para receber uma residência. Essa residência vai ser um título baseado numa situação em que você vai receber como trabalhador, um título de residência, e não como CPLP. E neste caso, porque o visto de procura de trabalho é um visto que abrange várias nacionalidades, não apenas as pessoas que fazem parte da comunidade CPLP, então eu vou falar para você, não troque, ok? Em termos práticos, isso pode implicar que você tenha um pouco mais de dificuldade para encontrar trabalho porque as empresas ainda não estão acostumadas com essa legislação? Sim, mas existem ferramentas jurídicas para você ultrapassar essa dificuldade. Então, qual é o meu conselho para você? Faça uma consulta com um profissional que vai te indicar aquilo que você precisa fazer. Não vai em conselho de youtuber, porque essa pessoa não tem a responsabilidade de entregar a você uma solução efetiva para o seu problema. O que ela está buscando é engajamento social, seguidor, é aquilo que eu falo, buscar os centavinhos de dólar por cada vídeo que você for assistir. Isso não resolve o seu problema. E a gente está falando de uma mudança extremamente importante para a sua vida. E você não vai fazer isso de maneira assim, ó. De qualquer maneira. Ou seja, pegar os seus... Como é que... Eu vou falar um termo feio, mas é o que veio à minha cabeça. Não vou falar não, que é muito feio. Você não vai pegar os seus trapinhos, botar numa bolsa, pegar um cabo de vassoura e sair por aí migrando pelo mundo. Não vai ser esse o processo, ok? O seu processo ele precisa ser muito mais profundo e planejado para dar certo. Então, por causa disso, vá buscar um profissional que tenha reconhecidamente condições de te auxiliar. Porque às vezes vocês fazem uma economia para não pagar uma consulta jurídica que você vai gastar, não sei, R$500, a exemplo. Mas você perde 4, 5, 3, sei lá, quantos mil euros por essa inexperiência. Vale a pena? Pensa nisso. E se o profissional disser para você assim, ei, meu amigo, com essa estrutura não dá para migrar. Ouça. Porque se ele diz que não dá para você ir, é porque ele sabe o que é melhor para você. Então, ele vai te dar ferramentas para que você se prepare para o processo. Que quando você chegar, é uma vez só. É viajar e nunca mais voltar para o Brasil só de férias. E eu acho que é isso que você busca. Então, se o seu objetivo é estruturar uma vida em outro país, faça isso de maneira consciente e não aventureira. Doutora, você já conseguiu... Tô pegando um comentário aqui em relação a CPLP em análise. Olha, Fabiano, existem situações de CPLP em análise quando tem alguma coisa errada na CPLP. E muitas vezes errada desde a origem e na manifestação. Agora, uma coisa é certa, CPLP em análise precisa de recurso, porque o CEF tem prazo para fazer tudo. Então, se ainda não tem uma resposta, você tem que usar do Código de Procedimento Administrativo. E quem é que sabe fazer isso? Um advogado. Você vai fazer um recurso administrativo para ter uma resposta, porque nesse caso é necessário você acionar a justiça. Primeiramente, por via administrativa. Não respondeu? Via judicial. É assim que funciona. Uma coisa é certa. Se está em análise e há muito tempo, se você não fizer nada, é assim que vai permanecer, ok? Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo.